Boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando por Caio Carvalho, presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Meu boa noite para você. Nossa colega Jussara Soares, que bom, que prazer ter você, Jussara, aí do estúdio de Brasília no WW. Muito bem-vinda. Boa noite para você, Jussara. Boa noite. Recuperou a respiração, Thaís? Estou pronta. Está pronta? Hashtag. Vamos começar então com a reação que mobilizou algumas das principais frentes parlamentares no Congresso e os representantes de alguns dos principais segmentos da economia brasileira contra uma medida provisória que visa compensar perdas do fisco com desoneração de folhas de pagamento. Luciana Amaral, nossa repórter, tem informações ao vivo de Brasília. Para lá nós vamos agora. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, William, conforme você disse, pelo menos 25 frentes parlamentares decidiram hoje abrir guerra mesmo contra essa nova medida provisória do governo federal. E entre elas, algumas das maiores e mais fortes bancadas, como a bancada ruralista. Num manifesto que foi divulgado hoje, no manifesto conjunto que elas fizeram, elas afirmam que vários setores da economia vão ser impactados de forma negativa, que essas restrições fiscais aumentam a burocracia tributária. Elas também alegam que essa medida do governo federal contraria a própria lei de responsabilidade fiscal. As frentes, então, querem agora que o presidente daqui do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, devolva essa medida provisória ao Executivo, ou seja, que essa MP nem comece a tramitar aqui dentro do Congresso Nacional. Portanto, esse assunto, inclusive, foi discutido hoje numa reunião de líderes. Segundo o líder do MDB aqui no Senado Federal, Eduardo Braga, Pacheco já pediu um parecer para a consultoria jurídica daqui do Senado. Então, eles vão decidir o que fazer e isso deve acontecer a partir da semana que vem. Vale também a gente acrescentar aqui que a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também já informou que pretende entrar no Supremo com uma ação contra essa medida provisória do governo federal. Essa MP, ela foi editada, ela saiu no Diário Oficial da União nesta terça-feira, mas aí os próprios parlamentares aqui no Congresso Nacional falaram que eles estavam tão focados no projeto do mover, da taxação de compras internacionais de até $50, que só agora eles tiveram tempo para analisar o que realmente diz essa nova medida provisória do governo federal. Volto com você, William. Obrigado para você aí em Brasília. Boa noite para você, Luciana. Caio, causou uma enorme surpresa, não só no seu setor. Nós tivemos ontem aqui, por exemplo, conosco o presidente do IBRAM, que é um setor exportador relevante, do setor extrativista. Todo mundo um pouco atarantado. A palavra sou eu que estou colocando, tá? Se você não gostar dela, por favor, corrija. O que está acontecendo? Alguém ficou sabendo que ia vir uma mexida dessas no sistema tributário brasileiro? Bem, boa noite, William, Thaís, Jussara. William, uma bomba de nêutron, viu? A verdade é que ninguém sabia nada e devo dizer, boa parte do governo não tinha noção do que era isso. Incrível, uma coisa, enfim, estupefato. Todos ficamos. Essa MP, ela não tem noventena, ou seja, ela entra imediatamente em vigor. Esse troço é para valer, eles querem realmente acabar com a balança comercial brasileira. Jussara, essa frase do Caio é uma frase bastante provocativa para alguém como você, que é experimentada repórter política e passa o dia inteiro com os políticos. Como assim o governo não sabe o que efeito vai provocar numa matéria como essa? Boa noite, William, Thaís, Caio. Eu faço essa mesma pergunta. Como assim? Depois de tantas derrotas que o governo vem enfrentando no Congresso, essa dificuldade de articulação, a gente viu tudo o que aconteceu na MP da desoneração. Aí eles tentam remediar isso com essa nova MP, né? Enfim, mas como é que fizeram isso sem articular? E, pelo jeito, pego muito de surpresa. E justamente isso acontece no momento
que o presidente Lula disse que não, agora eu vou cuidar da articulação. E, na verdade, a surpresa parece que o governo tem dois governos, né? Tem o que é dito ali no Palácio do Planalto e o que está sendo tocado no Ministério da Fazenda pelo Fernando Haddad. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que tudo isso vá passando, né? Essa MP vá passando aí, sem ter essa discussão mais aprofundada, inclusive com os articuladores políticos. Mas é a sensação que fica, que Fernando Haddad discute e e a articulação não se envolve muito. Mas se for isso mesmo, né, de a articulação estar apartada, me parece um erro muito primário. De outro modo, se a articulação participa disso, me parece também que a articulação está jogando alto, porque tem colecionado todas essas derrotas que tem ficado feio. Então, essa é mais uma derrota que me parece contratada. É claro que esse desenrolar fica para a próxima semana com a expectativa dessa medida duríssima, que seria uma devolução de uma MP, que é raríssimo acontecer. Bem, vamos aguardar aí, vamos ver Fernando Haddad em viagem, vamos ver se consegue remediar antes, inclusive, de uma judicialização. Thaís, muito a gente tem debatido aqui no WW e nos nossos outros telejornais também, essa tensão dentro do governo entre o ministro da Fazenda com uma postura em relação a algumas matérias claramente diferentes do que é o núcleo duro dentro do Palácio do Planalto. São até certo ponto visões divergentes dos caminhos da política econômica. Mas nesse caso vem do Ministério da Fazenda? Esse caso veio do Ministério da Fazenda porque o diálogo é o seguinte, olha, se é para a gente apoiar a desoneração, então eu tenho que ter liberdade para encontrar a solução para isso, né? A gente já se desgastou, tivemos que recorrer ao STF, já tivemos o apoio do Zanin, que deu prazo para uma negociação, mas o compromisso que eu posso fazer não vou aumentar imposto. Aí aparece essa medida provisória, que é uma medida, até como nós tratamos aqui, que vem revestida numa ideia de que é uma justiça tributária, de que tem muitas distorções, que as empresas se aproveitam de situações, ou seja, com o discurso de que o setor produtivo brasileiro, que recebe muito benefício, a gente sabe, trata disso, mas que o setor produtivo brasileiro age por princípio de má-fé, sempre quando se trata de questões tributárias. E, para completar a lista de erros que a Jussara trouxe aqui, me parece um erro grave do Haddad, porque ele é a única figura hoje do governo que o setor produtivo olha e diz assim, ele é a voz do bom senso, ele é aquele que tenta, de alguma forma, convencer o governo Lula de que algum ajuste é necessário. Ele comprou essa primeira briga com o setor produtivo com a MP da desoneração e repete a estratégia agora com essa MP, que é de uma complexidade e de um efeito no setor produtivo, tudo indica que muito pior. Caio, quando a gente fala, e o presidente tem reiterado isso, por exemplo, aqui, em relação ao setor que você aqui representou uma parte importante dele, sobretudo a parte mais, como é que eu vou dizer, tecnologicamente mais desenvolvida e muito conectada com o mercado internacional. As pontes estão sendo queimadas? William, é tão incrível o que está acontecendo que o milho subiu nas bolsas. É claro, o Brasil tem um peso relevantíssimo nas exportações do mercado internacional. Tudo está virando de cabeça para baixo. Agora, à tardezinha, o Instituto Brasileiro do Petróleo, para você ter uma ideia, disse que isso vai impactar em 10 bilhões só os combustíveis na área fósseis, né, na área de distribuição e logística. O Instituto Brasileiro do Petróleo. E dizendo, então, que a gasolina tem que subir 7%, o diesel tem que subir 4%. Nós estamos falando do Ministério da Fazenda gerando inflação. Legal, né? Jussara, o que está acontecendo? A gente reduz a pergunta ao mínimo. O que está acontecendo do ponto de vista político com esse governo? Acho que a grande pergunta que todos se fazem, tem algumas respostas, na verdade, algumas hipóteses do que está acontecendo. Há, de fato, uma articulação política muito
fragilizada. Essas críticas que o presidente da Câmara ainda faz, né? Faz mais nos bastidores, deu uma segurada em público, mas segue fazendo ao ministro Alexandre Padilha, que é o responsável por articulação, tem um fundo, claro, que envolve ali uma disputa de orçamento, mas mostra a fragilidade. Tanto que existe uma pressão, inclusive, para uma mudança, inclusive, nos líderes do governo no Congresso. Porque, enfim, a gente tem acompanhado essa série de derrotas no Congresso, séries importantes. Nesta semana, começou com o presidente Lula fazendo uma reunião com líderes e com ministros e dizendo, olha, eu vou participar disso, mais disso ativamente. Inclusive pedindo para que os ministros que são de outros partidos, cobrando ali um apoio mais importante das bancadas. Não sei se é o suficiente, porque também não é a primeira vez que o presidente Lula diz que vai ficar mais próximo da articulação. Também é preciso saber se o presidente Lula tem a mesma performance de que ele tinha nos 2 primeiros governos. A gente está vendo um presidente Lula bastante diferente, com pouco ânimo também para esse contato, esse corpo a corpo com os parlamentares. Tem muita gente que acredita que boa parte dessa confusão na articulação tem a ver com essa nova postura do presidente Lula. Que a nova postura que ela está descrevendo é um pouco apetite para governar no detalhe, não é isso, Jussara? Entendi você corretamente? Veja só, Thaís, a descrição que a Jussara faz da atmosfera política nos traz uma série de detalhes, como é que aquilo não funciona. Mas tem uma coisa pior por detrás, eu acho. A articulação se dá para articular o quê? O que eles querem articular? Então, quando se coloca uma MP dessas na mesa, não é só o problema dos personagens da articulação política do governo Lula III, sejam eles o próprio presidente ou aqueles encarregados de manter ali o vai e vem com o Congresso, Alexandre Padilha, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, o próprio ministro da Fazenda. A pergunta a qual a gente é remetido é a seguinte: essa articulação é para soltar um monstrengo desse e achar que as pessoas vão engolir? Olha, William, a gente tem uma coincidência aí que é o seguinte: o Rui Costa e o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, estão na China, né? O Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, também é ministro da Indústria e Comércio, é uma voz e uma ponte com o setor produtivo no Brasil. Foi ele que lançou e vem defendendo a indústria nacional. A minha percepção das conversas que eu tive em Brasília é que essa medida, como ela é muito mais complexa, veja, a medida provisória da desoneração, ela era muito simples de entender. Essa é extremamente complexa. Então, dependendo da explicação que chega no Palácio do Planalto, ou que chega na articulação política do Congresso Nacional, não se tem a dimensão. E a dimensão apareceu muito rápido. A dúvida é o que o governo vai fazer com essa dimensão, com essa repercussão, porque já não entendeu o tamanho do problema antes da MP ser publicada. O Haddad tem a prerrogativa e tem o espaço para tomar essa decisão, como já aconteceu outras vezes, mas dessa vez o problema ficou maior. E só para citar, o Refina Brasil, que é a Associação dos Refinadores de Petróleo aqui no Brasil, de refinadores privados, também soltou um manifesto dizendo que o impacto para a indústria do refino no Brasil é de 4 bilhões de reais. Então, se a gente juntar todas as manifestações que a gente vem recebendo, o Caio citou agora, 10 milhões da turma de produção de petróleo, mas... Não, do petróleo. Do petróleo, exato. Também, mineração que a gente viu ontem, a agricultura também já botou os seus bilhões, ou seja, é um impacto gigantesco que tem efeitos sobre a economia. Caio, muito se diz que esse seria um boi de piranha, que forçaria que... Você me ouviu bem, Caio? Posso repetir? Ouvi muito bem. Esse é um troço que me deixa alucinado, William, porque eu acho que você tem razão nessa análise. Eu tenho acompanhado a evolução das ações desse governo com relação ao setor produtivo. E, Thaís, as cadeias são longas. Então, imagina que eu sou um produtor, eu estou comprando adubo, eu estou comprando insumos, eu estou recolhendo PIS/COFINS, esse troço vai acumulando, não é nenhum tipo de proteção, vai se acumulando, tem que dar uma solução. O que acontece é que o que eles estão fazendo é deixando o mico com o produtor, eles estão criando praticamente, William, é como se criasse uma taxa de exportação com um nome diferente, de uma forma diferente. Isso tudo é uma loucura, reduzindo a nossa capacidade competitiva,
trazendo uma série de problemas para aqueles que vieram investir no Brasil em função dessas características positivas. É muito estranho isso tudo, muito estranho. Por isso que eu concordo com você, é como se realmente tivesse alguma coisa nesse rio para atravessar o boi, né? Não quer entrar, Thaís? Eu quero fazer uma pergunta, Caio. A articulação de vocês em Brasília, ela é constante. Qual a sua percepção de abertura para a negociação? Porque a medida provisória já está valendo, né? Como é medida provisória, já é lei, ela já está em vigor, essa regra já está em vigor. Qual a sua percepção de abertura para a negociação? E com quem? Porque, afinal de contas, nem o Haddad está aqui, né? Aliás, os que tentaram falar com ele não conseguiram, viu? Mas, de qualquer modo, o que eu digo é que, se você olhar o que aconteceu hoje, as trading companies que fazem, vamos dizer assim, pegam o produto do produtor, fazem a exportação, pararam, fecharam a porta esse dia para tentar entender o que está acontecendo. Do ponto de vista das relações, eu nunca vi, como disse o William na abertura, todo mundo junto. A gente fez hoje algumas reuniões virtuais, não cabia na tela do computador, todas as pessoas na mesma linha, na mesma lógica, as conversas que já se iniciaram com o senador Pacheco, com o Arthur Lira na Câmara. É uma posição absolutamente incrível, porque um dos homens da CNI que estavam lá na China voltaram para cá, o tamanho do problema, e que estava lá com o ministro Alckmin, que, aliás, é muito atingido na sua política por isso tudo. Ele é o vice-presidente da República. Está realmente muito estranho, Thaís. Agora, eu nunca vi, o William disse com muita razão, eu nunca vi um movimento tão, vamos dizer assim, abraçado por todos na minha vida profissional. Caio, Jussara, Thaís, só um segundinho de paciência.